Fala, devs! Tudo certo por aí? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar uma propriedade do CSS que, olha, quando você entende de verdade, ela simplesmente muda as regras do jogo e acaba com uma boa parte daquela dor de cabeça na hora de criar layouts. Mas antes da gente meter a mão no código, aquela forcinha de sempre que ajuda o canal a crescer demais, sabe? Já clica aí no like, se inscreve se você ainda não faz parte da nossa comunidade e o mais importante, comenta aqui embaixo pra mim qual propriedade do CSS que tira o seu sono, que te faz querer arrancar os cabelos. Quem sabe a sua sugestão não vira o tema do nosso próximo encontro, hein? Bora lá! Beleza, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, eu sei, já fez muito dev quebrar a cabeça. Pensa aqui comigo. Você vai lá, todo certinho, e define que uma caixa tem 300 pixels de largura. Ok. Aí você adiciona um padding para dar um respiro para o conteúdo e uma border para deixar com estilo. A pergunta de $1 milhão é, no final das contas, essa caixa continua com os 300 pixels que você mandou? A resposta, bem, depende. E é exatamente esse depende que a gente vai eliminar da sua vida hoje. E para deixar tudo bem claro, eu preparei um caminho bem lógico para a gente seguir. Primeiro, vamos entender qual é o problema de verdade. Depois, a gente analisa o comportamento padrão do CSS, que é onde mora o perigo. Aí, vamos descobrir a solução inteligente. Colocar as duas lado a lado para não ter dúvida e no final eu te passo a regra de ouro que vai, sério, simplificar a sua vida. Vamos nessa? Ok, mergulhando de cabeça agora. O problema que a gente enfrenta, muitas vezes sem nem se dar conta, está na forma como o navegador calcula o tamanho final de um elemento. Existe uma configuração que controla isso, e é ela que a gente vai dominar hoje. O nome da estrela de hoje é Box Sizing. De um jeito bem simples, essa propriedade diz para o navegador o seguinte: e aí, como é que eu calculo o tamanho total dessa caixa? A grande questão é, o padding e a borda que eu colocar, eles fazem parte da largura que eu já defini ou eles são um extra, somados por fora? Para isso, a gente tem dois valores principais: Content Box, que é o padrão, e o Border Box, a escolha dos devs mais espertos. Vamos começar pelo vilão da história. Ou melhor, pelo comportamento padrão do CSS que causa toda a confusão, o Content Box. É aqui que a maioria dos layouts que quebram do nada começam a dar errado. O ponto-chave para entender isso é quando a gente usa Content Box, que é o padrão, e define uma width de 300 pixels, como ali no exemplo da ponto caixa 1, esses 300 pixels valem só para o conteúdo. O padding e a border, esses são somados por fora, como um extra. E aqui a matemática não deixa a gente mentir. Olha só a conta que o navegador faz. Ele começa com os 300 pixels do conteúdo. Daí ele soma 40 pixels de padding, 20 de cada lado, e mais 10 de borda. O resultado final? Uma caixa com 350 pixels. Ela ficou 50 pixels maior do que a gente planejou. Agora imagina o estrago que isso faz num layout com várias colunas. É frustrante, né? Mas calma, para todo problema no CSS, geralmente existe uma solução muito elegante. E agora que a gente vai conhecer o herói da história, o Border Box, que resolve isso de um jeito brilhante. Chega de surpresas no layout. Como Border Box, a lógica se inverte e, convenhamos, faz muito mais sentido. Se a gente define a width como 300 pixels, igual no nosso exemplo da ponto caixa 2, a caixa vai ter exatamente 300 pixels de largura no final. Simples assim. O navegador se vira para encaixar o conteúdo, o padding e a border, tudo ali dentro daquele espaço que a gente mandou. Olha só que maravilha como a conta fica muito mais intuitiva. A largura total é 300 pixels. Ponto final. Dentro desse espaço, o navegador distribui a borda, o padding e o que sobrar vira a área do conteúdo. O tamanho final é sempre o que você declarou no CSS. Isso, meus amigos, é previsibilidade. Isso é ter o controle do layout na mão. Agora que a gente já entendeu a teoria por trás dos dois, chegou a hora do famoso momento ahá, aquele estalo que faz tudo ficar cristalino. Vamos colocar os dois modelos lado a lado para não sobrar nenhuma dúvida de qual caminho seguir. O contraste aqui é gritante. De um lado, à esquerda, o Content Box, onde a conta é sempre de somar e o resultado é um tamanho final que quase sempre é uma surpresa. Do outro lado, à direita, o Border Box, onde a width que você define é a width final e tudo se ajeita dentro dela. A estabilidade do Border Box é nítida. Fica bem óbvio qual dos dois nos dá mais poder e menos dor de cabeça, certo? Beleza! A esta altura você já entendeu a diferença e provavelmente já se convenceu de qual é a melhor. Mas como é que a gente transforma esse conhecimento numa prática de verdade? Uma que vai economizar horas de trabalho. É isso que a gente vai ver agora.
A regra de ouro, a dica que vale para basicamente todo projeto web moderno, é esta. Não use border box só num elemento aqui e outro ali. A melhor coisa a se fazer é aplicar para tudo, em todos os elementos da sua página, desde o comecinho do projeto. E como a gente faz essa mágica? Com esse trechinho de código que é pequeno no tamanho, mas gigante no poder. O asterisco, para quem não sabe, é o seletor universal. Ele pega todos os elementos da página. Ao aplicar Box Sizing Border Box nele, você está resetando o comportamento padrão do navegador para o seu projeto inteiro. Essa única regra é um padrão em quase todos os frameworks e projetos profissionais por um motivo muito simples. Ela funciona, garante consistência e previsibilidade. E as vantagens são imediatas, é impressionante. Seus layouts se tornam previsíveis de verdade. Você pode adicionar padding e border sem medo de quebrar tudo. Seus componentes ficam mais robustos, fáceis de reutilizar. E o melhor de tudo, você vai gastar muito menos tempo caçando bugs de espaçamento e mais tempo criando coisas incríveis. O CSS finalmente começa a se comportar do jeito que a gente sempre achou que ele deveria se comportar. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje. Vamos só amarrar tudo que a gente viu e já pensar no que vem pela frente na sua jornada com CSS. Então, se tem uma coisa para levar daqui hoje, é essa. Dominar o box sizing não é um detalhezinho. É um passo fundamental para ter controle de verdade sobre os seus layouts. E adotar o border box como um padrão global é uma das decisões mais inteligentes e de maior impacto que qualquer dev pode tomar. Muda completamente o fluxo de trabalho para melhor. E olha, se essa análise de hoje foi útil e bateu aquela vontade de aprofundar ainda mais os conhecimentos em CSS, eu preparei um material super completo no e-book CSS na Prática. É um guia que te leva do básico até a criação de interfaces completas e modernas. Ao adquirir, além de acelerar seu aprendizado, você dá um apoio gigantesco para o canal continuar crescendo e trazendo mais conteúdo assim. O link está aí na tela e também na descrição, beleza? O apoio de cada um significa um mundo para mim e para nossa comunidade. Muito obrigada por acompanharem até aqui e a gente se vê na próxima.